Elefai ora câmera. Aleluia. Oh, Yeshua. Aleluia. Yes, yes. Aleluia. Erga as mãos e diga: aleluia. É simples, diga a Ele: aleluia. Abre o coração e diga: deixa o céu te ouvir. Aleluia. Abre o coração e diga: aleluia. Aleluia. Abre o coração para Ele. Dele, diga: você consegue sentir Ele perto de você enquanto você adora? Se renda a Ele, não resista mais, vai. Sobe mais alto. Joga tudo pra cima, igreja poderosa do coração, vai. Deixa eu ouvir suas vozes, diga aleluia. É simples, nem precisa pensar direito, é só abrir o coração. Apaixonado, canta isso. Aleluia, é louvor àquele que é digno. Eu quero te dar um minuto para você levantar as suas mãos, erguer a tua voz e glorificar ao Senhor de todo o coração. Dê a Ele suas palavras, dê a Ele o seu louvor. Não precisa de muito para adorar, não precisa ter grande voz para adorar. Você não precisa ficar preocupado se alguém do lado vai ver você chorando. Simplesmente chora, simplesmente adora. Só vou erguer essa mão. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Poderíamos ficar aqui cantando várias músicas. Inclusive seria até bom para mim cantar uma música nova do meu CD. O meu CD novo está saindo agora, mas eu não estou me importando com isso aqui com vocês. Eu estou me importando em nessa noite a minha voz ser conhecida nas alturas. A Bíblia diz que no Novo Testamento teve um homem que chegou e começou a tentar expulsar demônios. E assim, em nome do Deus de Paulo, em nome de Jesus, você vai sair dele agora. O demônio virou para ele e falou assim: ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você eu nunca ouvi falar. O que o demônio estava dizendo? Sem querer o demônio estava dando um bom conselho a ele. Sabe o que acontece, irmãos? Tem pessoas que a voz dele é conhecida no céu. Tem gente que é tão eloquente, tem gente que fala tão bem, tem gente que tem um poder de persuasão, de falar, de influenciar as pessoas. Essas pessoas têm a voz conhecida na terra. Gente famosa, político, gente importante, mas a voz deles, a voz desses caras não são conhecidas nas alturas. Sabe o que é mais importante, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? É a tua voz ser conhecida no trono do Deus vivo. Às vezes a gente chega diante do trono de Deus quebrado, arrebentado, mas a gente chega. E quando a gente chega diante de Deus, a nossa voz é conhecida diante de Deus. Deixa eu te traduzir isso. Salmo 22, versículo 5 diz assim: contudo tu és santo, entronizado em meio aos louvores do teu povo. Significa que enquanto a gente levanta a mão, enquanto a gente diz glória a Deus, aleluia, a gente vai entronizando Ele, a gente cria um trono e convida Ele: vem Senhor, porque eu decidi te adorar face a face. Tem alguém que decidiu adorar face a face? Tem ou não? 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 Se tem de verdade, joga a mão pra cima e adora Ele. Diz o livro de Atos que os discípulos, após terem levantado o homem que estava ali na porta do templo, eles foram questionados. E após terem sido questionados pelos doutores da lei, pelos fariseus, eles chegaram numa conclusão e disseram assim: de fato, esses homens que acabaram de falar a vocês, esses homens que operaram um milagre na porta do templo, eles são homens ignorantes. E a palavra grega que eles usaram é agramatos, que significa sem nenhuma gramática, sem nenhum conhecimento. Ou seja, eles estavam dizendo que Pedro, quando estava falando, ele de certo soltou: a gente fomos. Ele errou, tropeçou várias vezes na gramática. Mas olha o final da fala dos fariseus: contudo, é certo que estes homens andaram com Jesus de Nazaré. Sabe o que eles estão dizendo? A gente percebe pela fala, a gente percebe pelo olhar, a gente percebe pelo jeito deles. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Eles têm unção, só que eles não sabiam falar isso. Eles estavam dizendo: eles andaram com Jesus. Unção não é... unção não é isso. Unção é quando você tem um encontro com Jesus, e esse encontro te impacta tanto, te marca tanto, que você sai dali falando igual, pensando igual, você sai dali se comportando igual. Isso é unção. Toda vez que você falar, as pessoas vão dizer assim: ei, tu tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, mas tu tem alguma coisa diferente. Sabe o que isso é? Unção. Tem unção de Deus na tua vida? Tem unção de Deus na tua vida ou não? Tem ou não? Tem ou não? Tem ou não? Tem ou não? Por favor, por favor. Então sinaliza aí, joga a tua mão para cima, glorifica o Senhor e chame a unção sobre a tua vida. Chame a unção sobre a tua vida, porque vem, porque vem, porque vem. Aleluia, aleluia, aleluia. E é isso que eu quero anunciar, é isso que a gente precisa anunciar. Chegou a salvação para essa cidade, chegou a salvação para esse país.
Põe a letra pra mim, irmão, por favor. Chegou a salvação. Salvação, se ferido a ti vier, tu tens poder pra curar. Se acredita nisso? Quero mergulhar na unção, mergulhar na tua presença. Quem perdido estiver, encontrei em ti salvação. Se ferido a ti vier,
a verdade. A unção nesse, a poder nesse altar. A unção nesse lugar. A poder nesse. Chegou a salvação. Chegou a salvação. Para tua vida, para tua família, chegou a salvação. Se você pode jogar sua mão para cima, aplaude e glorifique a Ele, porque Ele merece, Ele merece, Ele merece. Pode se sentar aí, meu irmão. Mas será que você consegue sentar e ainda dando um glória a Deus? Aí fecha bonito. Glória a Deus. Irmãos, eu me empolgo na adoração. Eu me empolgo porque eu acho que a gente tem que se empolgar. Antigamente a gente se empolgava com tanta coisa supérflua, não é verdade? E como é que a gente consegue adorar a Deus paradão? Sem ter uma lágrima, sem ter uma gotinha de suor, sem erguer a mão? É impossível. É impossível. Para mim, louvor tem que ser com paixão. Se não tiver paixão, não é louvor. Não é louvor. É qualquer outra coisa, mas não é louvor. Louvor é paixão. Olha para o teu irmão e fala para ele, para adorar, tem que ter paixão. É isso aí. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou falar pouco com vocês. Não sou de falar muito. Será? Em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. O pastor Samuel fez essa judiação aqui comigo, irmão, porque pregar nesse altar aqui é difícil, viu? Tanta gente que passa por aqui que pregando, quando você fala que você prega, dá até vergonha de tão pequeno que você é. Então, eu tô feliz, na verdade, por estar aqui, ter a oportunidade de falar alguma coisa da palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu estou usando uma NVI, então pode estar um pouquinho diferente da sua versão, mas não tem problema. Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente em uma grande distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Vamos ler o 24 de novo? Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela chance de falar da tua palavra. Pedimos ao Senhor que pela tua bondade e a riqueza da tua graça, fale conosco, Senhor.
permita esse teu humilde servo ser boca do Senhor para esses jovens nessa noite. Fala conosco de uma forma clara, concisa e poderosa. Oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos diante de um texto muito bonito, muito legal. Eu acho que a maioria de vocês conhece o momento em que os discípulos estão em alto mar. E estão desesperados, porque as ondas estavam batendo no barco. O vento era muito forte. E era fato que eles temiam, apesar da reputação de pescadores. Ou seja, apesar de serem habilidosos na questão mar, eles estavam com medo. Meu irmão, para uma pessoa que está acostumada com algo ficar com medo, é porque a coisa é muito séria. E eles estavam com medo poderoso. Só que para a gente poder falar desse momento, eu não consigo. Porque o fato de as ondas estarem revoltosas, pelo fato do vento estar soprando e estar arrebentando o barquinho deles, foi consequência de algo. E para a gente entender e você não ficar perdido no tempo e no espaço, eu queria que você lesse comigo o versículo 15. Porque o 24, o acontecimento do versículo 24 é consequência do versículo 13 em diante, mas a gente vai ler o 15. Capítulo 14, versículo 15 diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. 16, respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na relva, na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Partindo desse ponto, a gente consegue entender o que aconteceu lá no versículo 24. É fato que Jesus, como diz Isaías capítulo 53, até o versículo 10, a sua primeira vinda, ele viria como servo sofredor. Ele viria como Yeshua ben Yosef, ou seja, o Salvador, o Messias, filho de José, servo sofredor, dando a entender todo o sofrimento que ele iria viver. Leia depois Isaías 53. Mas a partir do versículo 10, diz que, contudo, ele vai receber pelo seu sacrifício de servo sofredor as honras dos grandes homens. Aí já fala sobre a segunda vinda de Jesus. E aí não vai ser mais como Yeshua ben Yosef, vai ser como Yeshua ben Davi. Ou seja, vai ser como aquele que está escrito em Apocalipse. E ele vem montado sobre um cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá com o seu exército, vindo com grande glória, com grande poder, resgatar a sua noiva, resgatar a sua igreja. Aí ele vem como o Senhor Todo-Poderoso. Mas nesse primeiro momento, Jesus viria como um servo. E a descrição de Isaías é que ele seria levado como ovelha muda ao matadouro, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Você conhece. Mas por que eu estou falando disso? Porque esse momento aqui em que a multidão que acompanhava Jesus, que a Bíblia diz que são quase 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. 5.000 homens, para você ter uma noção, eram 2 cidades que estavam ali em volta. Se somassem as duas, Cafarnaum e mais alguma, dariam 5.000 homens. E aí juntava mais as mulheres e crianças, daria uma grande multidão. Ou seja, estava ali com Jesus uma multidão incomensurável, não dava para medir direito. Olharam os homens e deram o número, 5.000 homens, vamos lá, vamos dar o número aí. Mas o número que estava com Jesus era o número para as autoridades preocupantes. O número de 5.000 pessoas seguindo um homem era preocupante para as autoridades religiosas.
Porque eles imaginavam que o Messias, o libertador, você está olhando para mim? Até aqui você entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Balança a cabeça assim que eu já vou ficar feliz. Show de bola. Para as autoridades esperavam um guerreiro. Esperavam um guerreiro como Davi. E Jesus, olha só o que aconteceu. Jesus está com aquela multidão. Os discípulos ficam desesperados e falam assim: não vai ter pão para essa galera comer. Vamos despedir essa galera, Jesus. Faz o seguinte, ó. Estou vendo daqui, tem uma cidadezinha ali. Fala para todo mundo meter o pé e ir lá comprar o seu pãozinho. Acabou. A gente só tem 200 denários aqui. 200 denários equivalem a 200 dias de trabalho de uma pessoa. Não dá para nada esse negócio, despede eles. Jesus multiplica os pães e os peixes, você conhece a história. Só que o fato de multiplicar os pães, relembrou a eles algo. Relembrou o maná que descia do céu, o povo num deserto sozinho. As autoridades estavam pirando com isso. O que a multidão quis fazer? A multidão, quando viu Jesus multiplicando os pães, conectou na hora. Multiplicou pão, saciou nossa fome. A gente não vai precisar mais trabalhar. A gente vai viver do que Ele vai nos dar. Por isso que Jesus às vezes exortou: vocês só querem o pão, vocês só querem o milagre. É Ele é o Messias. Ele é o bem Davi, Ele é o filho de Davi. Ele vai ser esse general, Ele vai ser esse guerreiro que vai nos livrar da opressão romana. Você já vou chegar lá no ponto certo, mas escuta isso. Ele que vai nos livrar da opressão romana. Ele que vai acabar com o nosso sofrimento. E a multidão começou a conspirar. Começou um passar para o outro passar para um. E ficou uma loucura aquilo. Ao ponto que os próprios discípulos de Jesus achavam que aquele era o momento de ele se levantar como o Messias, como aquele guerreiro que pegaria na espada e lutaria contra o exército romano. Se você olhar bem em Marcos capítulo 6, versículo 54, 55, você vai perceber que lá no final, diz assim: os discípulos estavam com o coração endurecido, porque não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Os discípulos estavam sem saber por que Jesus mandou eles desesperados sair dali. Jesus multiplicou os pães, a multidão queria ungí-lo como rei, para ele pegar na espada e libertar eles da opressão romana. Jesus olha para os discípulos e fala assim, aí a gente entra no versículo 22 que a gente leu. Agora, entra nesse barco, entra nesse mar e foge daqui. A NVI diz assim, e Jesus insistiu para que os discípulos fossem para o outro lado. Todas as outras versões, aqui em Jesus diz que ele também insistiu, impulsivamente. Mas a revista corrigida, a Bíblia Revista Corrigida diz assim, e Jesus ordenou. Jesus sabia que aquele não era o momento. Jesus sabia que havia uma batalha espiritual acontecendo ali. Jesus sabia que ele precisava fugir daquela situação. Jesus sabia que os seus discípulos precisavam fugir daquela situação. E justamente por Jesus fugir daquela situação, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar sozinho. Mandou os discípulos, versículo 22 em diante, entrem no barco e vão para o outro lado. Então Jesus dá uma ordem para eles saírem dali. E à medida que os discípulos estão indo sozinhos, eles remaram por cerca de 7 quilômetros. 7 quilômetros remando no mar da Galileia. E de repente uma onda poderosa começa a vir sobre eles. Por que eu te falo que é espiritual? Eles estavam na primavera. Mar da Galileia é um lago, não é um mar. É uma expressão, por causa do tamanho. Tem 20 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré, está falando da mesma coisa. Mas não é um mar, é um lago. Para uma onda vir tão forte, ao ponto de fazer pescador habilidoso tremer de medo, temendo a morte, é porque era uma onda muito alta. Se você colocar no Google onda no lago, você vai ver que tem um fenômeno chamado Lake Snow. Falei até em inglês agora, aí tá bom o negócio.
E esse fenômeno Lake Snow só acontece quando um vento muito frio, vindo do continente, invade a água quente do lago. E esse choque térmico provoca as ondas gigantescas. Nos Estados Unidos, algum tempo atrás, teve gente até surfando nessas ondas, Lake Snow. Nesse período não, era próximo da Páscoa, então eu estava perto da primavera, não tinha como ter vento muito frio vindo da terra, vindo do continente para o lago. O que eles estavam passando era consequência de uma postura espiritual. Aqui eu começo. Aquela onda, aquele vento, aquela opressão, aquela dificuldade, era por causa de um posicionamento espiritual. Ei, tudo que o inferno detesta, tudo que o inferno não quer, é que você se posicione espiritualmente. Eu vou melhorar. Qual é essa postura espiritual, Rafael? É quando você sabe quem você é, você sabe quem é o seu Deus, e você não sai da posição que Ele te colocou por nada. A multidão queria consagrá-lo como rei naquele momento. Ele sabia quem ele era. E ele mandou os discípulos: fogem daqui, ainda não é hora. Vai chegar o tempo, mas ainda não é hora. Sabe por quê? A posse antecipada de uma bênção acarreta tanta maldição como se você nunca recebesse ela. Então Jesus sabia de uma coisa: ainda não é o momento. Os discípulos estavam sofrendo em alto mar por causa de uma postura, por causa de uma ordem de Jesus. Ou seja, o vento, as águas revoltosas, era por causa de uma postura espiritual. Talvez o que você está passando, você está aqui e está falando: meu irmão, não consigo melhorar, não consigo desencalhar, Jesus, vou ficar para titia. Parece que eu tenho um dedo podre para arrumar namorado. Mas não, minha irmã, você orou um dia, é porque você esquece e diz assim: Deus, eu quero que o Senhor me dê o homem que eu vou casar. E aí você fica tomando posse antecipada da bênção que Deus tem para você e nunca dá certo. Mas se você aguardar na posição certa, você pode sofrer a tempestade que for, mas você está posicionado. Na hora certa Ele vai ao teu encontro, acalma a tempestade e dá tudo certo. Eu lembro que uma vez eu e a Mariana ganhamos um presente. Um presente muito legal, Samuel. Muito legal. Nós ganhamos um presente para ficar no nosso aniversário de casamento, eu lembro agora, em Angra. Aniversário de casamento, amor? Foi? Te peguei agora, né? Foi. Aniversário de casamento em Angra dos Reis. Você imagina o paraíso. O paraíso, Angra dos Reis, era uma praia, parecia praia particular. A água, assim, cristalina. Só tinha iate. A gente ia na janela, né, irmão? Na sacada assim, quando a gente olhava da sacada, só tinha iate para a direita, para a esquerda. Jesus, eu nasci para isso, meu Pai. Aleluia. Amor, aqui é o nosso lugar. Vamos comprar, a gente vende a nossa casa. Vamos fazer alguma coisa. A gente vende a casa, vende o carro, vende o cachorro da minha mãe, vende tudo. Vamos comprar esse negócio aqui. E quando de repente eu olhei para o lado, a gente não sabia, mas tinha um reservado para a gente também. Diga glória a Deus aí, vai. Mas eu te botei numa pegadinha. Sabe o que estava reservado? Um caiaque. Eu olhei para o iate e falei: não tem tu? Vai tu mesmo, caiaque. Irmão, e uma coisa interessante, eu sou meio medroso com água. Estou abrindo meu coração aqui para vocês, tá? Tenho medo, não adianta. Fui para Fernando de Noronha, minha esposa nadou com as tartarugas, e eu fiquei lá e falei: estou meio resfriado, entendeu? Não vou entrar agora não. Estava morrendo de medo, mas eu queria falar para ela, entendeu? Testosterona, meu irmão. Mantenha a postura. Falei: não, irmão, amor. A máscara me deu uma sufocada aqui, entendeu? Então eu vou treinar aqui com aquele snow, aquele negócio aqui, vou treinar. Ela sabe que eu estou falando a verdade. Eu vou treinar aqui um pouquinho, amor. Pode ir. Quando eu estava lá embaixo nadando com o pessoal aí, vendo golfinho, vendo tudo lá. Amor, eu vi golfinho, eu vi a tartaruga. E eu pensando, eu vi um peixinho desse tamanho aqui na areia, me dando caixote aqui, as ondas. Mas eu falei: amor, agora eu já estou pronto, agora tá legal, já estou bem, me recuperei. Que nada, caô. E eu sou medroso, minha esposa foi várias vezes no caiaque, né? E eu falando para ela que eu estava ainda preparando meu espírito, entendeu? E ela, quando ela foi e voltou, eu falei: agora eu vou nesse negócio, né?
Mostrar a postura de chefe da casa, meu irmão. Tá ficando feio esse negócio para mim. Mas aquele caiaque, quando você entra nele, meu irmão, te dá uma dor de barriga pentecostal, saca? Eu vou morrer aqui, vai virar esse negócio. Só que tem um macete no caiaque. Se você parar de remar aquela bagaça, vira. Vira. Eu não sei se vira, mas meu medo diz que vira. Eu vou confessar, não bota na internet, senão fica feio para mim, tá ligado? Eu botei um coletezinho só, vai que dá ruim, né? Botei um coletezinho só, né? Mas eu confesso que ainda assim eu estava com medo. E eu estava ali, e eu sentia que eu ia parar, que eu estava já ficando cansado. Né? Remando aquele negócio, troço balança, o coração a milhão, adrenalina total. Ali eu já estava me sentindo um cara escalando o Everest, a mesma adrenalina, entendeu? A mesma. E quando eu parava, o troço balançava, eu falei, Jesus me socorre, meu Deus do céu. E eu continuava, eu cheguei, a primeira vez que eu fui, voltei, fui rapidinho, parei lá, desci e falei, vamos lá, meu amor, foi bom demais, agora você pode ir de novo. Eu sabia que o segredo, quando você está num barquinho pequeno, é não parar de remar. Marcos 6, quando relata esse momento aqui, fala que Jesus estava no monte, orando sozinho. E por volta da madrugada, cerca de 6 a 7 da manhã, Jesus olha e vê que os discípulos estavam remando com dificuldade. Como alguém que está a 7 quilômetros de distância pode olhar e ver um barquinho a 7 quilômetros de distância, no meio do vendaval e das nuvens, e perceber que os discípulos estão com dificuldades, mas estão remando. Eles estão com dificuldade, a onda está batendo, o vento está soprando contra, mas ainda assim, eles estão. Por quê? Se parar de remar, afunda. Olha para o teu irmão, olha para ele, por favor, fala assim, ei amigo, você não entendeu não? Você pode estar com dificuldade, mas se você parar de remar, você vai afundar. E Jesus vê, sabe por quê? Quando Jesus dá a ordem, quem dá a ordem é responsável por cuidar daquele que recebeu a ordem. Não, eu acho que valeria a pena você dar só um glória a Deus assim de leve. Jesus deu a ordem, estava no monte a 7 quilômetros. Por quê? Mesmo estando a 7 quilômetros, não há distância que faça ele parar de olhar para você e de cuidar da tua vida. Mesmo o inferno inteiro conspirando, querendo dizimar seus discípulos, matar aquela galera que servia a ele, que não entendeu nada, porque Jesus mandou eles saírem dali depois de um milagre tão bonito, depois de multiplicar pães e peixes para 5.000 pessoas. Por que ele mandou a gente para esse temporal? Por que ele mandou a gente sofrer assim? Ele mandou porque ele sabe de todas as coisas. Só tem um detalhe: quando ele manda, responsável por cuidar. Você está chorando, mas ele é responsável por cuidar da tua vida. E ele viu. Ele está vendo você, ele está percebendo o que você está enfrentando, ele está percebendo o momento, a luta, a batalha que você está travando, mas tem uma coisa: ei, olha somente para ele. Sabe por quê? Quando a gente decide olhar para ele, tudo muda. O versículo 25 diz assim, do capítulo 14, olhe lá comigo. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram o que? Diz aí, o que diz a tua Bíblia? A minha diz aterrorizados. O que diz a sua? Assustados. E disseram, é o que? É um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente disse-lhes, coragem, sou eu, não tenham medo. Se você ler mais para frente, você vai perceber que Pedro, quando viu aquela figura andando sobre o mar, Pedro perguntou assim, se és tu, Jesus,
manda-me ir até o Senhor. Essa frase tem mais detalhe do que a gente imagina. Esse se és tu foi repetido muitas vezes na Bíblia. Esse se és tu é um questionamento sobre o ministério de Jesus. Não estou falando loucura não. O diabo, quando estava tentando Jesus no deserto, disse assim: se és tu o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se és tu, olha lá, o Filho de Deus, jogue-te daqui, por certo dará ordem aos seus anjos a teu respeito, que te guardem em todo o teu caminho, não tropeça seu pé em uma pedra. Se és tu o Filho de Deus, se dobra, ó. Os discípulos ainda estavam meio confusos também, porque achavam que Jesus era aquele guerreiro que pegaria na espada. Esse se és tu é respondido com uma resposta de Jesus. Jesus olha para Pedro, Pedro afundando, levanta Pedro e fala assim: sou eu. No original a resposta diz assim: eu sou. Esse eu sou significa: eu sou o alfa, o ômega, eu sou o caráter de Deus revelado aos homens. Ele levanta a tua mão e fala assim: no meio de uma tempestade, Ele está revelando o seu caráter a mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você olhar o que Marcos diz, eu vou acabar agora. Se você olhar o que Marcos diz, Marcos tem mais uns detalhes sobre o caráter humano de Jesus. E fala assim: os discípulos estavam com o coração apertado, e Jesus já ia passando do barco. Jesus vem andando sobre as águas. Olha que tremendo, olha que coisa tremenda. Eles estavam a 7 quilômetros remando. Jesus vem andando sobre as águas e já estava passando do barco. Perceba a loucura. Como alguém que está remando consegue ir mais devagar como alguém que está andando. Jesus, quando anda sobre as águas, Ele estava dizendo para os discípulos: eu tenho controle da natureza, eu dou ordem, ela obedece. Eu dou ordem ao mar, ele obedece. Eu dou ordem ao vento, ele obedece. Mas tem uma coisa: é muito difícil o coração do homem entender e se curvar à minha palavra. Porque Pedro afundou porque duvidou da palavra que Jesus disse. Pedro perguntou: se o Senhor me der a ordem, eu vou andando. Jesus disse: então venha. Se Ele deu a ordem, você não afunda. Se você duvidar da palavra, você afunda. Então Ele acalma o mar, acalma o vento, dizendo: eles me obedecem, você nem tanto. Você tira os olhos de mim. Sabe por que a gente sofre? Sabe por que a gente padece? Porque a gente tira os olhos de Jesus. Mas eu acredito que hoje é chance de você colocar os teus olhos em Jesus novamente. Não, acho que só 3 pessoas me entenderam. Hoje é noite de você colocar os teus olhos em Jesus novamente. Eu tive a chance de colocar os meus olhos em Jesus e ter nele o meu foco. Uma vez eu fui internado na fase terminal de uma meningite meningocócica misturado com uma dengue hemorrágica que ninguém sabe dizer direito o que aconteceu. Em 1 semana e meia eu perdi os movimentos das pernas, o movimento dos braços, eu perdi voz, perdi fala, eu perdi a audição, eu perdi a visão. Eu não tinha mais coordenação motora, eu não conseguia ficar de pé. Os médicos viraram para os meus pais e falaram assim: olha, pai, mãe, Pedro, Anete, Rafael não anda, não fala e não enxerga já há 1 semana. Há 1 semana ele está todo entubado, nas mãos dele e nos pés apareceram, estouraram bolhas de sangue. Essas bolhas de sangue é por causa da febre muito alta. Elas estão em estado de putrefação. Se a gente não amputar as mãos e os pés, ele vai perdendo os membros do corpo. Então a gente tem que cortar parte dos dedos, das mãos, dos pés, para ele poder ter alguma condição de não amputar todo o braço, amputar toda a perna. E os meus pais disseram: não corte nada do meu filho, não ampute nada do meu filho, nós não autorizamos. Eu lembro que no dia 21 de fevereiro de 1997, eu tive uma chance de colocar os meus olhos em Jesus, aquele mesmo que disse para o mar: acalma-te mar, que disse para o vento: silencia-te vento.
Ei, na sua vida você sempre terá uma chance de colocar os teus olhos em Jesus, que quando você coloca os teus olhos nele, pode vir a vir o vento que for, a onda que for, se você está olhando para ele, nada vai fazer você afundar, nada. E eu lembro que depois de eu ter entregado a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador, a minha oração foi: Jesus, como os crentes oram, hoje eu quero ter um encontro contigo, hoje eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Irmão, não saía voz, eu tinha consciência, só enxergava tudo turvo, mas eu tinha consciência, não tinha fala, mas tinha consciência. E eu comecei a orar dentro de mim, dizendo como os crentes oram: eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Jesus, eu quero ser salvo. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava tirando o meu olhar da tempestade e estava colocando o meu olhar nele. Você pode estar no meio de um vendaval, a tua família está pegando fogo, a chapa está quente para você, mas quando você olha para ele, tudo fica pequeno. Cinco minutos depois de eu ter feito essa oração, entregando a minha vida a Jesus, os médicos abriram a porta daquela UTI. Enquanto eles abriram a porta, eu estava sentado na cama, já tinha tirado aquele aparelho que me ajudava a respirar. Erguendo a minha mão igual um doido sentado na cama, eu gritava naquele quarto: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor. Me ajuda, levanta a tua mão aí, vai, levanta a tua mão, diga que Ele é Deus. Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre a tua vida, só não tira os olhos dele. Oh, levanta a tua mão e adora Ele nessa hora, adora Ele. Ora basere candara. Oh. E os médicos, quando abriram aquela porta, tomaram um susto. Correram para perto de mim e falaram assim: deita, você está delirando, é a febre. Eu falei: não, Jesus entrou aqui, eu tive um encontro com Ele, eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Eles estavam cumprindo o papel deles, era o exercício da medicina. Eles duvidaram, disseram assim: não rapaz, você está só delirando, você está com uma febre muito alta, 1 semana e meia, deita de novo, pode piorar. Eu falei para ele: não vai piorar, só vai melhorar. Eu vou sair daqui e eu vou falar para o mundo todo que Jesus cura e salva. Ele me curou, Ele me salvou. No meio dessa tempestade, você pode provar de um milagre que vai marcar a tua vida para sempre e vai gerar um testemunho no teu coração. Talvez até agora você pensou que era o fim, que estava ficando ruim o negócio, mas é porque você tirou o seu olhar dele. Meu convite é para você hoje voltar o teu olhar para Ele novamente e dizer: Senhor, tem misericórdia. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse uma oração comigo agora. Foi a mesma oração que eu fiz. Eu quero te ajudar agora. Eu queria que você repetisse a oração comigo. Feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão no teu coração assim. Coloque a mão no teu tórax. Repete essa oração comigo, diga assim: Deus e Pai, nessa noite, eu ouvi a Tua voz. Eu sei que o Senhor falou comigo como nunca antes. Por isso eu abro meu coração e decido voltar o meu olhar, voltar o meu foco para o Senhor. A minha vida não vai afundar. Eu estou olhando para Ti, Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Que todos saibam que a partir de hoje eu Te recebo como Senhor da minha vida. Diga assim: Tu tens o controle. Fala: Tu tens o controle da minha vida. Tu és o meu alvo. O meu foco está em Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Talvez você está aqui e ouviu essa mensagem, ainda que breve, mas você ouviu, você percebeu a dimensão do que Deus falou com você. E talvez você também fez essa oração pela primeira vez na sua vida e quer hoje declarar Jesus como teu Senhor e Salvador.
eu queria muito orar por você. Assim como eu olhei para ele, tive a chance de colocar ele como meu foco, e ele mudou a minha vida. Eu percebi que aquilo que eu estava vivendo era pequeno diante da dimensão do poder dele, e ele mudou minha vida. Hoje, essa oração é para você colocar o teu foco nele. Quero saber quantos aqui nessa noite fizeram essa oração pela primeira vez na sua vida e querem declarar Jesus como o Senhor e Salvador. Levanta a tua mão agora que eu vou orar por você, onde você estiver. Isso, levanta a tua mão, isso, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, isso. Glória a Deus, levanta a tua mão e você quer ter um encontro com Ele hoje. Você quer colocar Ele como foco da tua vida, como teu alvo. Isso, onde você estiver. Isso, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deixa eu te pedir uma coisa, você que acenou com a sua mão, por favor, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã. Isso, vem cá, sai do teu lugar, vem aqui, deixa eu orar por você. Deixa a gente orar por você em nome de Jesus. Vem correndo, ponha Ele como foco agora. Põe Ele como foco da tua vida. Vem cá, meu irmão, vem cá, querido. Pastor Samuel. Oh, aleluia. Você já parou de adorar a Deus? Tem mais pessoas vindo e tem mais pessoas para virem aqui. Eu quero te ajudar mais um pouco. Eu vou cantar uma canção e eu espero que essa canção te dê mais encorajamento para você sair do teu lugar e vir aqui, colocar o Jesus como foco da tua vida novamente. Talvez você que perdeu o foco um dia e por isso começou a afundar. Você parou de olhar para Ele e começou a afundar. O mundo quer falar que você é desviado. Desviado é o diabo, meu irmão. Desviado é aquele que sai do caminho e não volta. Você pode estar afastado. Afastado é aquele que está longe e a qualquer momento volta. E é hoje. Talvez você que estava afastado e hoje quer colocar Jesus como teu alvo novamente. Quer sair do meio desse furacão que você está vivendo. Eu te convido, enquanto a gente vai cantar essa canção, você pode sair do teu lugar e vir aqui à frente, para a gente poder orar por você. A gente vai fazer isso com o maior carinho, em nome de Jesus. Oh Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Yeah. Quando tudo diz que não, isso pode vir. Ou parece que o mar não vai se abrir. Diga, sei que não estou só. Sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Sua voz me encoraja.
Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Tá vindo mais uma moça ali, pode vir, não tem problema, a gente espera você. Quem sabe você, depois de ouvir essa canção,